Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Walter Júnior, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui de Vila Velha. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. No programa de hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 1 e eu vou fazer num formato diferente. Eu vou colocar a Bíblia e fazer algumas anotações. Então, vamos para o estudo. Então, meus queridos, a gente vai começar a estudar o livro do Marcos a partir de agora. E eu quero compartilhar algumas coisas para vocês do que eu acho que é interessante do capítulo 1 do livro de Marcos. Né? Sempre é bom ressaltar algumas coisas interessantes no nosso texto. O capítulo é bem extenso. Então eu vou estar aqui, vocês podem olhar aí. Eu vou estar compartilhando algumas coisas que eu acho que são interessantes sobre este texto, tá? E eu vou fazendo algumas anotações, se vocês quiserem pegar a sua Bíblia aí também, fazer as anotações. Então a gente vai estudar Marcos capítulo 1, tá? E eu sempre faço algumas coisas, coloco algumas coisas interessantes. Marcos começa... o livro de Marcos é um livro que enfatiza bastante algumas das ações de Jesus. Ele coloca a importância em algumas coisas que Jesus fez, principalmente acerca do seu ministério, né? Então tem alguns textos aqui que vão ter paralelos, mas a gente não vai entrar neles, então a gente vai ficar específico aqui no Marcos capítulo 1. E eu sempre faço as anotações e vocês fiquem acompanhando aí, eu tento compartilhar com vocês algumas ideias, tá? A primeira parte, e a própria Bíblia NTLH, ela já divide aqui, começando o Evangelho sobre a mensagem de João Batista. Quem era João Batista? Aquele que vai anteceder a Jesus. E ele começa dizendo, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo. Então, este Evangelho, especialmente o Evangelho de Marcos, ele vai falar acerca da boa notícia. Né? Eu vou anotar aqui, boa notícia, né? E é uma das coisas que a gente deve pensar bastante. Qual é a boa notícia? Né? A gente sabe, é o Evangelho, e o Evangelho é o quê? É Jesus Cristo, né? Eu vou colocar aqui este símbolo, a gente usa bastante as primeiras duas letras da palavra Christos, né, o querigma que explica Jesus. Então, a boa notícia é Jesus, o que ele fez por cada um de nós. Então, esse livro vai falar a respeito disso. E ele começa dizendo assim, que foi dada a boa notícia, como no profeta Isaías tinha escrito. E ele escreveu o seguinte, eu enviarei o meu mensageiro adiante de vocês para preparar o caminho. E o profeta Isaías também escreveu, aquele que estará gritando no deserto, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando e anunciando essa mensagem. Então ele começa falando da boa notícia, daquele que ia anteceder a Jesus, aquele que vai preparar o caminho para Jesus. Vou colocar aqui, preparar o caminho para Jesus. E quem foi esse que preparou o caminho para Jesus? João Batista. A gente sabe que é aquele que morava no deserto, que comia gafanhotos, vestia pele de animais. Ele tinha uma maneira brusca de falar, mas ele falava realmente a verdade e ele fazia algo para Jesus. Ele preparava o caminho para Jesus, para aquele que ia vir depois de Jesus. Então é bem importante isso para a gente pensar nisso um pouquinho. E ele falava e ele pregava uma coisa, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Né? A gente sempre fala, ele pregava o batismo de arrependimento. Vou botar ali, arrepender-se dos seus pecados. Então João Batista era aquele que sempre estava enfocado no arrepender-se, arrepender dos seus pecados, viver uma nova vida, ter uma nova vida. Então a gente deve focar bastante nessas coisas. E ele fala para todos os moradores da Judéia, de Jerusalém. Eles iam lá e escutavam Jesus, João Batista. E João Batista estava batizando eles no Jordão. Batizando eles no Jordão era algo interessante naquela época, porque era um rio onde as pessoas usavam realmente para lavar
não só para purificar-se, né, mas eles usavam aquele rio, era um rio simbólico para eles, era bem importante, então por isso ele estava fazendo isso lá. Ele usava vestes de cor de camelo, comia gafanhotos e mel do mato. A gente sempre é bom falar um pouquinho sobre isso, né, que quando a gente pensa em gafanhoto, a gente está acostumado no bicho, né, mas o gafanhoto aqui do texto é uma árvore, é tipo uma frutinha que dava numa árvore grande, é tipo sementes de vagem, assim. E mel do mato. O mel, esse silvestre, é a doçura da tâmara. A tâmara é uma fruta bem característica daquele lugar e ela dava um doce, um açúcar bem gostoso, então ela é chamada de mel. Então, para vocês prestar bastante atenção nisso aí também e focar nisso. Depois, e ele falava sempre, depois de mim vai vir alguém que é mais importante que eu. Então, o que quer dizer? Existe alguém mais importante. Por que é interessante isso? Porque muitos estavam pensando que João Batista era aquele que havia de vir. Que João Batista ia ser aquele que ia salvar eles de toda a opressão, que ia salvar ele de todas as coisas. Mas ele disse que não, eu não sou aquele. Vai vir alguém que eu não sou nem digno de desatar as correias. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. E aí entra o batismo de Jesus. E a gente vai ver o batismo de Jesus é bem pequeno. Por quê? Porque Marcos quer enfatizar aqui a obra de Jesus. Não que o batismo não seja importante para consumar a obra, é aí que Jesus começa a sua obra, mas como eu falei antes, o livro de Marcos vai falar bastante das coisas que Jesus fez. E aí ele cita bem rapidão, assim, nessa ocasião Jesus veio de Nazaré, daquela pequena cidadezinha, no momento que ele estava saindo da água, ele foi batizado por João Batista, viu, abriu do céu o Espírito Santo descer uma pomba e uma voz que veio do céu, tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Então aqui no batismo de Jesus, a gente vê aqui a presença, eu vou colocar aqui pequeno, né, do Deus triuno. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, desceu em forma de pomba, né? O Filho Jesus estava sendo batizado ali, e o Pai foi aquele que falou, né, lá do céu, tu és meu Filho querido, que me dás muita alegria. Então, a presença da Trindade aqui, no início do ministério de Jesus, é uma das coisas que para mim sempre chamou atenção, né? No início, lá na criação de todas as coisas, está a Trindade caminha presente. Aqui no início do ministério de Jesus também está a Trindade aí. E logo depois do batismo de Jesus, então Jesus é levado para ser tentado por Satanás. É tipo, para ele passar pela prova mesmo. Ali, né? E é bem curtinho aqui, Marcos, né? Se a gente vai ver o outro texto, conta detalhes, né? Os outros dois... tanto Mateus quanto Lucas conta mais detalhes, mas João enfatizou esses dois e eu quero comentar isso com vocês. Depois o Espírito Santo fez com Jesus, então quer dizer, o Espírito Santo desceu e depois levou Jesus, né, para o deserto para ser tentado, e ali Jesus ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e anjos que cuidavam de Jesus. E a gente sabe daquilo lá, né? O que aconteceu lá. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele mencionava a palavra de Deus, ele mencionava Deus, ele mostrava a importância de ter Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Então a tentação de Jesus foi algo importante no ministério. Por quê? Porque depois da tentação de Jesus, vou botar aqui a tentação. A tentação sim é algo importante, porque foi logo depois da tentação que Jesus inicia os trabalhos. E iniciar os trabalhos aqui é algo que a gente deve sempre tá pensando o que Jesus quer com iniciar os trabalhos, qual é a obra. A gente já sabe que Jesus morreu numa cruz, a gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que a obra principal de Jesus era perdoar os pecados da humanidade, mas Jesus precisava iniciar esse trabalho, né? Então, logo depois da tentação, Jesus inicia os seus trabalhos, e ele inicia os seus trabalhos como? Né? E isso é interessante, chamando os seus discípulos, né? Então,
logo depois que João Batista estava pregando e anunciando e ele batizou Jesus, né? O texto não fala isso, mas provavelmente ele deve ter ficado super feliz, dizendo: ó, Jesus, o Salvador veio, a gente agora já está no caminho certo, a gente já tem a salvação, o Salvador chegou. Então João Batista foi, né, preso. E ali Jesus começa logo dizendo assim, quando ele foi para a região da Galileia, né, anunciar a boa notícia que vem de Deus, ele dizia: chegou a hora e o reino dos céus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E a gente viu antes, né, eu falei para vocês, Jesus aqui agora está apontando o arrependimento de pecados, né, o arrependimento de pecados. Ele está apontando para quê? Né? A gente vê isso super bem. Aqueles que creiam no Evangelho. Então, o que quer dizer? Evangelho. Jesus está apontando aqui que o arrependimento dos pecados está focado aonde? No Evangelho. E a gente viu, o Evangelho é o quê? A boa notícia, que a gente viu lá no início. A boa notícia é quem? Cristo Jesus. Então, se a gente vai ver isso, Cristo Jesus aponta para ele mesmo, mas ele não está dizendo, eu mesmo, ele está dizendo o Evangelho. E as pessoas sabem, né? Hoje em dia a gente tem plena certeza disso, né? Que o Evangelho é a boa notícia é Cristo Jesus, e o arrepender-se está conectado com esse Cristo Jesus, né? E Jesus então começa seu ministério fazendo o quê? Chamando os seus discípulos. Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, Jesus não só estava chamando os discípulos ali no início do seu ministério, que quer dizer, aqueles que depois da ida de Jesus iam continuar falando do Evangelho, continuar sendo testemunha das coisas que eles vivenciaram ali. Jesus começa chamando eles e diz assim: venham e eu ensinarei a pescar gente. Então, o foco de Jesus aqui, claro, o siga, né? Venham seguir a Jesus, mas ele diz ensinar a pescar gente. Isso é uma das coisas que também para nós hoje em dia é complicado na igreja, quando a gente vai falar para as pessoas, a gente tem que levar o evangelho para outras pessoas. Não, pastor, quem faz isso é tu. Tu foi, né, tu aprendeu isso no seminário, tu foi instruído, tu conseguiu fazer isso, tu sabe bem o que isso significa. E Jesus está dizendo aqui, venham e eu ensinarei vocês a pescar gente. O que quer dizer? Jesus ensina a gente a pescar gente. Jesus não deixa a gente a ver navios, Jesus não deixa a gente abandona a gente. Não, Jesus diz, venham que eu vou ensinar vocês a pescar gente. E como era pescando gente? Né? E o nosso primeiro capítulo aqui de Marcos vai mostrar Jesus fazendo algumas das obras. Como eu falei, ele vai fazer os seus milagres. E o primeiro deles, Jesus expulsa o espírito mal dentro de um homem, que quer dizer um homem dominado pelo pecado, um homem dominado por coisas ruins. Então era um homem que estava dominado por tudo que era errado, né? E a primeira coisa que Jesus diz, então, na frente de várias testemunhas, né, de pessoas diversas ali, Jesus diz, cale a boca e saia desse homem. Aí o Espírito sacudiu o homem com violência, dando um grito, e saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros. O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles os obedecem. Então o que quer dizer? Jesus manda, ou governa, ou reina, inclusive sobre os espíritos maus. O que quer dizer? Jesus tem poder sobre eles, né? Eles por si só não têm poder contra Jesus. Jesus tem poder contra eles. Então, a primeira coisa aqui, Jesus tem, né, autoridade. E isso é uma coisa para a gente pensar bastante aqui, né? Esse primeiro milagre aqui de Jesus mostra que ele tem autoridade, e não é nenhuma autoridade, uma simples autoridade, é uma autoridade que foi dada por quem? Pelo Pai, né? O Pai da Trindade deu essa autoridade para Jesus. A primeira coisa que Marcos capítulo 1 mostra. E depois Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro, né, era um dos discípulos de Jesus.
a sogra dele estava muito doente, então a primeira coisa que Jesus faz, né, depois de mostrar a autoridade dele, ele faz o quê? Milagres. Ele também pode fazer milagres. O que quer dizer? Jesus pode fazer todas essas coisas. Então ele cura a sogra de Pedro e ela começou a cuidar deles. Então quer dizer, eles estavam lá, os discípulos todos, depois de Jesus ter chamado eles, ensinado eles, ele mostra para as pessoas que ele tem a autoridade vinda do céu e que ele pode fazer muitos milagres. E o que aconteceu? Além dele fazer milagres, muita gente começou a vir e se reunir na frente da casa onde estava Jesus. E Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doenças e expulsou vários demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Então, a autoridade de Jesus está conectada aos milagres, está conectada à autoridade, a autoridade conectada aos milagres. E depois Jesus faz o quê? Ele também tem a palavra. Então, ele tem autoridade, ele faz milagres e ele tem a palavra, ou ele é a palavra. O Evangelho de João fala que Jesus é o verbo encarnado, né? Que quer dizer a palavra que se fez carne entre nós. Então, Jesus tem autoridade, ele faz milagres e ele anuncia o quê? Ele anuncia a palavra. E todas as pessoas começaram a procurar Jesus de todos os lados. E Jesus disse assim, vamos aos povoados que ficam perto daqui para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Não que Jesus não veio para fazer milagres, não que Jesus não veio para dizer que ele tem autoridade sobre qualquer espírito, mas Jesus veio para anunciar o evangelho, anunciar a boa notícia, anunciar que ele veio a trazer a salvação para todas as pessoas. E aí ele cura um leproso. E nesse texto aqui é interessante porque ele faz a pergunta para Jesus. Né? Antes ele simplesmente curava, e aqui o curioso é que ele fez a pergunta para Jesus, porque todas as pessoas tinham muita... o leproso deixava a pessoa isolada, né? As pessoas tinham que ficar isoladas umas das outras e não podia porque era muito contagioso isso. Então... é mais ou menos o que a gente está vivenciando hoje em dia com o corona, né, que é muito contagioso, mas era muito pior porque deteriorava a pele da pessoa. E ele pergunta, então ele vê esse leproso, chegou perto de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Aí Jesus diz, sim, eu quero, você está curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E aqui Jesus manda ele fazer algo que era bem comum na época. Olha, não conte isso para ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai oferecer um sacrifício que Moisés ordenou. Então, o que ele pede para ele fazer aqui? Ele pede para ele ir se mostrar para o sacerdote. Porque naquela época o sacerdote era aquele que decidia se ele voltava ou não, né, para o convívio... para o convívio social novamente. Então ele manda e diz, vai lá e te mostra para o sacerdote para ver o que o sacerdote vai dizer, e daí depois, se ele confirmar a tua cura, que tu está curado mesmo, tu vai lá e oferece um sacrifício que Moisés ordenou. O que quer dizer? Para ele seguir fazendo as coisas que ele estava fazendo, que Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. E ensinava isso para as pessoas, né? Que elas deveriam manter-se cumprindo a lei que elas estavam fazendo todos os dias. E aí Jesus mandou ele embora, e o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade. E gente de toda parte vinha procurar. Vinha procurar Jesus por quê? Porque Jesus tinha autoridade, né? Eu mencionei antes. Jesus tinha autoridade, a autoridade de fazer milagres, e as pessoas estavam desesperadas. E ele queria compartilhar o quê? Compartilhar a palavra de Deus. Legal! Neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Marcos. Assista a este e outros programas em Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e o youtube.com/radiocpt. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast.
Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Cristo Jesus esteja com você e com sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.